A imagem, gravo tudo. Tá gravando já. Tá Ótimo. gravando. Tá aparecendo nós quatro, tá gravando essa imagem aí que aparece aqui pra mim. Áudio e vídeo. Maravilha. Maravilha. Bom, então vamos lá, meu povo. A primeira coisa que eu gostaria de falar para todos que vão ouvir depois ou assistir esse vídeo é o seguinte: uh, em relação ao nosso projeto de prática, gente. Caso não haja em seu boletim ali um, um conceito já escrito aprovado, é porque não está aprovado, né? Eu só não coloco reprovado lá já para não assustar, tá? Então, o importante é o seguinte: aqueles que quiserem ter a aprovação do projeto e já falaram comigo, já sabem que para a próxima semana eu já vou abrir ali um dos portfólios para que vocês possam colocar os ajustes, né? Ou alguma parte faltante. Aquele que ainda não falou comigo e quer a aprovação do projeto, gente, atenção, tá? Quando este projeto aparece como reprovado, você terá que refazer não a disciplina, mas exatamente as demandas ali do portfólio 2, tá bom? Então, avisadinhos, todos já estão sabendo. Mais uma vez, já digo, né, para muitos que pediram para fazer os ajustes, no dia 30/6, eu pedi, entre em contato comigo no dia 30/6. Mas possivelmente, vou conseguir abrir antes, tá, gente? Porque eu já estou na finalização dos portfólios de outros, de outras turmas, e assim eu consigo abrir antes. Vocês vão receber uma mensagem, todos vocês, que já poderão colocar os ajustes então. Ok? Muito bem, gente. Instrumento, musicalizador, flauta doce, e eu começo com a Grace. Grace, já tocava flauta? Não? Abre para mim o seu áudio, por favor. Não, eu comecei a tocar junto com o começo da disciplina, uns 15 dias antes de começar a disciplina. Olha que interessante. E aí, o que você achou, Grace? Eu achei que foi mais fácil do que eu esperava que fosse. Eu achei que seria um pouco mais complicado, mas foi até fácil. Não vou dizer. Assim, a articulação, a respiração é um pouquinho complicado de a gente pegar. Sim. Mas depois que passa essa fase, acostuma com o tu, com a língua, aí depois é mais fácil, fica mais tranquilo. E me diz uma coisa, Grace, como você iniciou mesmo o semestre, você acha que ela é um bom instrumento mesmo para se usar na musicalização? A minha opinião é que é excelente, porque me ajudou até com o violão, que eu já tocava antes e tinha certas dificuldades para tocar de ouvido, algumas notas, alguns acordes eu tinha dificuldade e ajudou muito, porque eu comecei a perceber melhor as notas depois da flauta, por ser um instrumento melódico, então a gente percebe melhor as melodias e ajudou demais. Ajudou muito. Ah, que bom, Grace. Ó, show de bola. Paulo, você que já tocava, você confirma isso, que é realmente um instrumento interessante para se trabalhar musicalmente falando? Confirmo. Eu cheguei a trabalhar na escola de música, né? Quando eu estava. Sim. Fizeram um grupo de flauta, então eram arranjos muito bonitos, cada um tinha uma parte, né? E formava uma música, né? Bem bacana, era um trabalho muito bom. Ajuda muito na afinação da escala também, né? É um instrumento que ajuda muito nesse trabalho de você ter os intervalos, né? Da escala bem já como referência auditiva. E para a educação na escola, para a criança, no ensino básico, eu acho que é perfeito. É muito bom, sim. Eu confirmo o que ela E falou aí.
E tem aqueles aspectos, né, que ali no próprio CRC nos apresenta, né, que é o tamanho dela, Sim, né? sim. É um tamanho ideal, mesmo para o adulto. Não é? A gente sempre pensa na criança, a mãozinha da criança, trelelê, olha só, é um facilitador. Mas mesmo para o adulto, porque aqui é um instrumento, estou dizendo da flauta soprano, né? É um molde perfeito para que o adulto ele consiga até ver o que ele está tocando, né? É um pouquinho diferente da tenor, que ela já abre mais os dedos, da contralto, que precisa mais de ar, né? Tem uns elementos. Eu comprei uma flauta transversa e paguei caro a beça a um curso de um professor, o Tiago, é da OSP, né? Orquestra Sinfônica Paulista, é isso, né? OSP. Ele OSP, acho que é, né? OSESP, né? Isso aí. Ele é um excelente músico, um espala lá de flauta transversa. Eu comprei, eu não consegui ainda fazer o estudo todo. Mas os seus vídeos estão no nível muito maior do que o curso que eu comprei. Estão no nível muito maior. Até assim, eu pretendo alguns cursos que eu dou aula de vídeo também, né? Desde que entrou a pandemia, eu parei com a escola e fiquei só com aulas por vídeo. Mas eu quero fazer um curso, até para ganhar um dinheirinho aí. Ah, que show! Mas eu estou aprendendo com todo esse conteúdo, vendo, né, esses cursos. E o nível dos seus vídeos, pô, tão assim, pelo que eu tenho estudado, pesquisado para esse fim, pô, são excelentes. Eu acho que você devia vender. Enquanto estou aqui no Claretiano, a coisa tá bem, né? Não fica muito ético, assim, mas, não, verdade. Mas muito legal. bom, eu agradeço muito, porque é um conteúdo... Assim, quanto a praticar, né, no momento que a gente está estudando, fica difícil, porque a gente tem que dividir os estudos com outras obrigações de casa, das coisas, então a gente acaba não tendo muito tempo para praticar, mas a gente, como está terminando o curso, eu estou guardando todos esses materiais para poder arrebentar depois aí estudando com mais. Porque faculdade é isso mesmo, né? Eu não sei se vocês sentem isso. No primeiro momento, a gente tem aquele monte de informação que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Não é? Porque é muita informação para aquilo entrar ali realmente em você, no entendimento, da compreensão do trabalho, né? Mas é essa informação e depois a gente vai pegar o que interessa. Depois, né, gente? É depois que acaba a faculdade que a gente entende a faculdade, né? Vamos partir para a prática mesmo. Para prática. Fazendo um roteiro, porque eu também estudo teclado, instrumentos de corda, violoncelo, violino, guitarra. Você é muito instrumentista, né, Agora comprei um violão de 7 cordas. Acabou de chegar aí. Violãozinho aí de 7 cordas. Olha lá, agora você vai... você vai poder fazer seu choro tranquilamente aí. Pois é, eu quero estudar samba, choro, comprei legal. uns livros. Maravilha. Muito bom. Gente, me conta uma coisa que muita gente não acertou na prova. Por que a flauta doce, né, ela no Brasil, ela está entrando num processo de mudança de nome para o nome flauta de bisel? Por causa dessa partezinha de cima? Qual partezinha de cima? Na cabeça tem um bloquinho aqui. Isso. Esse formatinho de... Aqui tem um cubinho, né? Isso. Bloco. E eu acho que é por causa dessa partezinha aqui. Na verdade, é por causa disso que está aqui dentro da janela. O bisel, na verdade, é este efeito aqui, olha. Isso aqui que ele é um chanfro, né, na própria cabeça, que faz com que o ar passe entre ela, para cima e para baixo. E é isso que
formata o som, a sonoridade, certo? Então, o bisel, na verdade, é o que está dentro da janela. Tá? Na verdade, gente, olha, eu acho que uma ou outra pessoa só percebeu essa história que está lá no iniciozinho lá do nosso CRC. E falando disso, né, eu queria falar um pouquinho da história da flauta doce. Ela começa, logicamente, se a gente for pensar mesmo num plano maior, ela inicia junto com o homem, com o ser humano. Por quê? Porque foi encontrado nas escavações, na arqueologia, muito material que se acredita que tenham sido as flautas mesmo do homem das cavernas, do homem primitivo, né? Muitas delas ou feito de algum caniço, ou principalmente feito de ossos de passarinho, ossos de urso, tá? Ossos também, até ossos humanos, né? Então, nós temos essa certeza por causa da arqueologia, até que nós chegamos ali na Idade Média, século IV, depois de Cristo, ao século XIV, onde já foram encontradas também um tipo de flauta, não, né, em madeira, ela com uma forma cilíndrica, com menos furos, mas já tem aqui uma coisa parecendo bisel, né? E ela é bastante rústica, isso na Idade Média. Logo depois, na Idade Média, nós temos a Renascença, século XV. Aí sim, certo? No século XV, nós encontramos um instrumento muito mais desenvolvido, muito mais próximo a esse nosso instrumento aqui, né? Que conforme a música estava acontecendo polifonicamente, lembrando que no século XV, na Renascença, você tinha o predomínio da voz humana fazendo polifonia, não é? E onde os instrumentos, então, entravam nisso? Entravam substituindo uma das vozes do coral. Por exemplo, eu não tinha ali um tenor, né? Então, com a flauta tenor, eu iria ali fazer junto com o coro, né, aquela voz, ou até mesmo o instrumento podia estar tocando junto com essa voz, certo? Isso nos leva a quê? Isso nos leva a lembrar que os instrumentos foram criados ali na Renascença para substituir as vozes. Então, nós não temos um instrumento solista apenas. Nós temos sempre grupos, né? Ensembles, junções ali para representar a voz humana. Nós temos, vamos pensar na flauta, a flauta soprano, né? A flauta contralto, as duas vozes femininas, a tenor e abaixo as duas vozes masculinas. Além disso, a sopranino seria mais ou menos a voz da criança, a voz branca, e é percebido, então, que neste momento os instrumentos aparecem dessa forma, né? Da forma de grupos tentando imitar o coro, as vozes humanas. Então, assim como tem a flauta doce, nós temos o grupo de violas da gamba, né? Que são aquelas violas tocadas aqui no joelho, né? Gamba, joelho. Ali também nós temos a gamba soprano, gamba contralto, gamba tenor, gamba baixo, né? Nós temos as vihuelas da mesma forma. Então, a flauta, neste viés, ela vem junto a esse grupo, né? Outras irmãs ali, né? Dentro deste contexto de se tocar vários instrumentos, ou seja, você não tocava a flauta soprano, né? Quando você, como um executante da flauta, um performer, você teria que tocar exatamente todas elas. E todas elas representam um número de 21 elementos.
não é? São muitas flautas, na verdade. Sabe-se da história de que o Henrique VIII, aquele que gostava, né, de matar as mulheres dele para trocar por outra, né, para não falar que ele estava traindo, ele mandava matar uma e casava com a outra. Sempre assim, né? Isso aconteceu até com a Ana Bolena, que foi uma das mulheres dele. Ele tinha vários grupos de flautas, né? Tem isso lá nas documentações, e todas elas muito cravejadas de pérolas, de toda espécie de riqueza ali, né? E lembrando que as flautas eram feitas de madeira, mas quando se tratava de elementos da nobreza, possivelmente era feita de ébano ou era feita também de marfim, né? Coisas que não, hoje em dia principalmente, não dá mais para pensar nisso. Bom, gente, aí chega-se que século XVI, XVII, barroco, barrocão, né? É onde a polifonia começa assim, não ser esquecida, mas não é o principal, não é o principal elemento, característica, certo? Ou por quê? Porque aqui você vai tendo, ao invés de várias vozes, você tem uma voz principal sendo acompanhada, uma voz acompanhada, que vai gerar o quê? A ópera. Nisso, junto a esse tipo de voz humana, está também sendo desenvolvido os tratados de música. Olha que interessante. Junto aos tratados de música, também são desenvolvidos aqui os instrumentos musicais. Aqui você começa a ver os instrumentos tendo um protagonismo mesmo em todo o processo musical, né? Neste momento, também a flauta, que estava ali no Renascimento, que hoje a gente chama de flauta renascentista, ok? Nós temos, então, o desenvolvimento máximo do instrumento, que a gente chama de flauta barroca. Então, essa flauta que vocês tocam, que nós tocamos, é toda baseada nos tratados dos séculos XVI e XVII. Ela chegou na formatação máxima dela. Aliás, nessa época, ela não era tocada, ou a característica dela não era ser tocada pela soprano, não é? Mas sim pela contralto. A flauta contralto era a flauta principal. Os grandes compositores, já vou, Elenildo, os grandes compositores, eles escreviam para os contraltos, certo? As sopranos sempre faziam o que o violino fazia. Diga, Elenildo. Oi, Elenildo. Professor, o que ocorre, né? A flauta sendo mais antiga que muitos instrumentos, como clarinete e saxofone, talvez até a flauta transversal, sim, teve algum preconceito junto às orquestras para não serem usadas tão frequentes como um clarinete, por exemplo, que foi criado muito depois e tem concertos e mais obras realizadas para ele, e é mais reconhecido, talvez, em orquestras do que a flauta doce. Existe alguma razão específica para isso? Sim, é o som, a sonoridade. Porque conforme foi crescendo a possibilidade do instrumento ou a possibilidade das orquestras, ali a partir do próprio classicismo, século XVIII, o que aconteceu, Lenildo? Foram criando também salas maiores para se tocar, né? E a flauta doce, pelo pouco volume, não exatamente, não, ela perdeu ali, ela perdeu um protagonismo dentro dessa época, exatamente, porque mesmo se tocando com ali os instrumentos, os próprios violinos, os próprios as cordas, né, que estavam saindo, que estavam em evidência, os sopros que estavam em evidência, as madeiras, os metais,
o som dela dentro dos grandes salões foi ficando diminuto demais e, com isso, perdeu-se o interesse. Compositores já não tinham mais interesses de escrever para a nossa flauta doce. Então, ela entra em profundo ostracismo, exatamente, Lenildo, no classicismo e no romantismo. Romantismo, quando você tem pianos fazendo crescendos, decrescendos, sonoridades máximas, interpretações, né? Não tinha a menor possibilidade da flauta doce estar ali. Então, lembre-se, o ostracismo da flauta ocorreu exatamente pelo que o Lenildo agora nos colocou, pela pouca potência sonora do instrumento, perto desses outros que estavam ficando muito, muito, muito... eles estavam sendo muito usados, né? Essas novidades instrumentais, e principalmente elas estavam sendo mais desenvolvidas ainda. Bom, gente, ótimo. Então, você não vai ver uma peça para flauta de Mozart, de Haydn, por exemplo, né? Que são de Beethoven, de Chopin. Não, eles não escreveram. Bom, mas quando foi que ela voltou? Ela volta exatamente no finalzinho do século XIX, na passagem para o século XX. O que acontece? A Holanda tem um festival de música antiga. Eles já começaram a chamar de música antiga essa música do Barroco, da Idade Média, essa música modal, né, que usava os modos. E eles tinham lá, e alguém pegou um instrumento antigo, e qual instrumento antigo era? A flauta. Pegaram a flauta, opa, o que você está tocando aí? Então, começaram a ter um interesse novamente pelo instrumento. Aí um professor já, né, lembrou que tinha isso, uma flauta de um cara muito bom da época, já começou a colocar mais em evidência, a flauta foi tomando de novo, né? A flauta doce foi tomando de novo uma força, um fortalecimento ali, e deixa eu só desligar aqui, e nesse ínterim, a partir do momento que nós passamos ali do século XX, né, existe a Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, nós temos uma falta de material muito grande no mundo, né, principalmente na Europa. Né, material mesmo, de construção de coisas, né, principalmente para os instrumentos. Só que no final do século XIX, nós tivemos a Revolução Industrial. Né? Com isso, o acetato, o plástico, foi sendo desenvolvido também. Olha que interessante. Né? Mas aí, muito bem, o que acontece? Passada ali a guerra, a Primeira Guerra, ali, este momento assim de problemático mesmo, principalmente para a Europa, né? O que acontece, meu povo? Um professor, ele vai e ele fala, puxa vida, a flauta doce, não é? Ela é interessante para trazer aqui para os nossos estudantes. Porque antes o pessoal trabalhava com instrumentos como o oboé, como o clarinete, o próprio clarinete, como as flautas transversais, mas o mundo estava sem dinheiro para isso. O mundo estava sem material para isso. E ele achou, então, que a flauta podia ser uma boa ferramenta de musicalização para os alunos. Não é? Aí, principalmente, isso a gente vai encontrar, gente, ali numa juventude alemã, né? É um professor que começou a pensar nesse grupo de alunos que foi chamado de juventude alemã, que depois isso iria se desenvolver em nazismo, mas é outra coisa. Esse professor fala, puxa vida, vou usar a flauta doce aqui. Né? Com o grupo, vou musicalizá-los porque é um instrumento
né, de fácil acesso, a gente consegue tirar uma boa sonoridade dele rapidamente, né? Não tem palheta, não tem embocadura, não tem a dificuldade que tem os saxofones, os clarinetes, os oboés, principalmente, que tem palheta dupla, né? Bom, com essa história toda, o cara chegou, falou, bom, vamos tocar, né? E foi aquela história que eu tô com... Deixa eu tirar isso aqui. Ele vai... Ele não tinha o conhecimento histórico. Todo instrumento de sopro, o todo que eu digo, né, as madeiras, saxofone, clarinete, oboé, você tem a primeira escala assim. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele tocou. Puxa vida, é um instrumento bacana, mas está desafinado. E aí ele começou a fazer as modificações aqui no instrumento. Né? E ele começou a fazer umas tais modificações, meu povo, que mudança aqui, né? Na verdade, as modificações entre o quarto e o quinto furo, e ele, muito bem, disseminou essa flauta. Já que ele está usando o instrumento para a educação, ele disseminou essa flauta, né? Com essa escala que ele mais ou menos organizou ali, fazendo uns ajustes nessa flauta antiga que ele tinha, ele começou, já colocou para ser comercializada. E quando ele soube da real história, que na verdade ele estava tocando uma flauta barroca, e o Fá não poderia ser este aqui exatamente pela construção física do instrumento. Né? Então, o que ele não sabia é que a quarta nota tinha que ser feita por uma coisa que hoje a gente chama aqui de forquilha, certo? E ele, nessa história toda, quando ele viu este erro, já estava disseminado, tá? Disseminado, já tinha ido para o espaço, todo mundo estava tocando esse tipo de quarto, no quarto furo aqui, gente, que é, então, chamado de sistema germânico. Por que germânico? Porque foi um alemão que criou esse sistema, não é? E quando ele quis voltar atrás e falar, gente, tá errado porque isso aqui vai dar problema com outras escalas, a facilitação aqui, não é? Vai dar problema com outras escalas, a coisa já tinha sido se expandido, indo para o mundo todo. Certo? Então, eu vi ali, gente, no nosso fórum, alguém colocar uma coisa interessante. Falou que a flauta germânica tinha sido criada para a musicalização. Não. A flauta germânica foi criada a partir de um erro de conhecimento histórico. Tá? Tanto é que ela traz vários problemas depois, né, em outras escalas, para fazer até algumas digitações mais corretas. E, por exemplo, se você é um grande flautista, se você é um flautista que entende de história, você jamais vai usar uma flauta germânica, tá? Agora, como principalmente passar isso, né? Passar isso para frente também é complicado. Outra coisa importante, gente, que aconteceu... Mas, professora, se muita gente tem... Eu mesmo tinha uma flauta germânica. Tá? E quem não tinha? E, pô, e se a gente chegar numa escola, as crianças já tiverem a flauta germânica e insistirem por usar aquela flauta? É claro que eu vou estar falando esse contexto histórico, mas não seria adequado dar aula nessa flauta? Eu acho que sim.
né? Eu acho que sim, Paulo, principalmente por causa da nossa situação, entendeu? É. Como se a gente estivesse na Europa, eu iria falar para você assim, não, Paulo, não, você tem que fazer, dar a essas crianças a oportunidade de tocar flauta barroca. Eu fiz o Conservatório Brasileiro de Música também, né? Licenciatura em música, mas não terminei, parei e voltei a fazer no claretiano do zero, mas eu fiz até o terceiro período também no conservatório. E quando teve aula de flauta, de musicalização, o professor exigiu a contralto, porque ele falou que, ele mencionou que a soprano era muito chata. Assim, Aí eu fui obrigado a comprar uma contralto. Eu tenho uma contralto que foi comprada nessa época para fazer a aula de musicalização de flauta, mas ele exigiu que fosse a contralto. Então, assim, aí todo mundo comprou a contralto, mas tinha gente que tinha a germânica e quis fazer com a germânica. Não. Você está falando de duas coisas diferentes, Paulo. Aliás, duas coisas diferentes que muita gente às vezes tem essa mesma visão. O fato de você fazer na contralto, pode ser que ela fosse uma contralto barroca. Contralto barroca. E o pessoal fez a contralto germânica, isso? Não, na soprano. Muita gente já tinha soprano germânica e a condição de ter que comprar outra flauta e tal. O pessoal levou a soprano germânica mesmo para fazer a aula. E aí era diferente, né? E aí... O Paulo, agora você vai me falar uma coisa interessante. Quão didático é alguém chegar para você e vai falar, essa flauta é chata, eu não quero que você faça. Isso não tem horrível. Mas foi assim mesmo que ele falou. Não, vamos fazer com a flauta contralto, a soprano, ele citou que era pelo fato das pessoas estarem iniciando, né? E que aí tem muito erro e aí se torna um som desagradável. Sim. Mas ele falou chato mesmo. Ele falou, não, é muito chato dar aula de flauta soprano, porque no começo... Ele era assim, era meio grosseiro, mas era um cara bom pra caramba. Não, eu sei, mas o que eu digo assim, agora a nossa análise, como a gente está numa licenciatura, né? É a gente verdade. Pode, de trás de uma licenciatura, ou de cima de todos os conceitos que a gente tem trabalhado, a gente pode analisar isso, né, meu? Quão não didático é isso, né? É complicado demais. Porque o que você gosta, eu posso não gostar, né? Não é verdade. Pois é. E eu gostei muito, gosto das duas, tanto da contralto quanto da soprano, porque são características diferentes, são timbres diferentes, alturas. Então, assim, né? Para músico é importante ter essa variação, esse conhecimento, até porque, como eu falei, no grupo que nós tínhamos lá na escola onde eu estudei, eram todos os tipos de flautas. A soprano, a contralto, baixo, barítono, tinha todas as flautas. Então era muito bonito a gente ouvir a diferença das flautas e era muito legal o grupo. Olha, Paulo, interessante que se você vai trabalhar uma flauta doce, você tem que fazer com que seu aluno toque bem qualquer uma delas. É essa a questão. Não é? Então, por exemplo, é lógico, quem vai começar vai soprar muito forte e vai pegar harmônico, né? E aí você tem que conduzir de uma forma para... Opa, perceba onde é teu som, né? Com sonoridade. Eu mesmo, né? Teve uma informação que a senhora me passou que realmente era isso, que eu estava soprando muito forte. Né? Sim. Então aí, mais sim, devagar sim. e tal, aí a gente começa a colocar... Paulo, eu vou fazer um vídeo sobre técnicas estendidas na flauta doce. Eu vou comentar alguma coisa que chama-se multifônicos, tá? Depois, se você puder assistir, assista. Aliás, todo mundo, né? Eu não sei o dia que eu vou fazer esse vídeo, mas aí se vocês puderem assistir, que interessante que é essa coisa do multifônico, de perceber onde é exatamente a nota que a gente tem que quão soprar e quão não soprar, né?
Grace, você ia comentando alguma coisa comigo. Você levantou a mãozinha. Eu ia comentar que no começo, quando eu fui comprar minha flauta, eu comprei uma soprano e uma contralto por curiosidade, né? Porque todo mundo fala, primeira flauta. E aí aconteceu um pequeno erro no anúncio. Eles colocaram no anúncio que era barroca, mas não é. Ela veio germânica. Até tá aqui, tá na... Quando eu vi o G aqui, eu tomei um susto. Poderia ter devolvido, mas eu fiquei com ela justamente por causa da didática, né? De aprender como fazer com as duas. E eu encontrei uma dificuldade nela. Aí é o meu ponto de vista. Deixa eu até montar desmontadinha aqui. Tem um cachorrinho aqui também querendo participar da aula. Participar? Ele gosta de me ouvir tocar, menos o pandeiro. Eu acho que ele não gostou muito do pandeiro, não. Mas a flauta é a preferida dele. Aí a dificuldade que eu encontrei foi justamente o dedo, esse dedinho aqui. Ele não vai, porque ela é grande. E a minha mão é pequena, então, para conseguir alcançar o Fá aqui embaixo, me deu uma trabalheira. Aí eu acabei optando por me aprofundar mais na outra, até porque todos os trabalhos são feitos nela, para depois, então, eu aprender daqui mais a germânica, né? E o Fá levantando o dedinho, mas depois a gente ganha também quando compra essa tabelinha aqui. Vem junto, eu fiz umas anotações. E a gente... Não, tá de cabeça baixo, mas... E aí eu percebi que quando vai chegando para frente, para as próximas escalas, até o sol sustenido vai ficando diferente para fazer. E é verdade. Olha, Grace, olha a minha flauta, uma das flautas que eu tenho de massa, para que eu possa, para que meus dedos consigam fechar bem, tá vendo isso aqui? Este apoiozinho de Durepox? Sim. Eu coloco aqui, olha, aí eu consigo fechar e segurar bem o instrumento. É uma boa ideia, vou tentar. Não, na verdade existe até para comprar, viu? Você coloca um anelzinho e, por exemplo, para tocar tenor, na baixo, fica ligada que isso aqui, você pode resolver essa história da mão dos dedinhos. Abertura, né? Abertura. Não obedece ele. Gente, vou contar uma história para vocês. Tem como transformar a flauta germânica em barroca. Sabia? Não sabia. Eu faço isso. Um dia eu faço esse vídeo também. Gente, vamos lá. Escrevam aí. Eu estou num acorde de Fá na terceira inversão. Deixa eu pegar um papel e uma caneta rapidinho. Isso. Boa. Um acorde de Fá na terceira inversão. Nós temos um quarteto de flautas. Concorda, Grace? Nós temos um acorde de flautas. O baixo, 4 flautas. Tenor, a contralto e a soprano. Sim. Eu quero tocar um acorde de Fá na terceira inversão. O que cada nota vai fazer? Perdão, o que cada flauta vai fazer? Abaixo vai tocar a quinta do acorde. A quinta? Nossa. Terceira inversão. Terceira inversão. Vai tocar o Mi. Terceira inversão. A terça vai para o baixo. Segunda inversão. Sim, terceira inversão. A sétima vai para o baixo. Yes. Então vai lá, coloca aí. Então, continua falando o que você ia falando, Grace. Já gostei. Abaixo vai fazer a sétima. Agora eu corrigi. Vai fazer a sétima. Que é quem? Só tem... Pode cantar no meio. Fá, Dó, Sol, Ré.
Não. Vamos lá de novo, ó. Pega do Fá. Pode contar no dedo. Fá, Dó, Sol. Não. Fá, Sol. Faz a escalinha para achar sétima. Sol, Si. Lá. Meu Deus. Tá dando um branco total hoje. Tá, vai tranquilo, relaxa aí, ó. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Mi é a sétima de Fá. Mi é sétima. Isso. Mi é sétima. Né? Então, como é que vai ser? Abaixo vai tocar, então, que nota, Grace? Vai tocar Mi. A tenor vai fazer o quê? Para baixo. A tenor vai fazer o quê? Deixa eu fazer minhas matemáticas aqui rapidinho, porque hoje minha cabeça não tá... Pode fazer. Paulo, fica quieto aí, Paulo. Você já tá assim com a boca. Ó, o Paulo tá pronto. Tá bom. Deixa eu ver outra coisa importante, gente, enquanto ela vai fazendo. Importante lembrar que a flauta começa a ser usada como instrumento musicalizador na década de 30, pela volta de 1930, mais ou menos, né, que começa essa história da Alemanha que eu contei para vocês. No Brasil, a mesma coisa. Alguns alemães holandeses vieram para o Brasil, ali em Salvador, outros foram lá para o Sul, e já tem essa mesma, mais ou menos essa mesma data, né, da flauta ser musicalizadora aqui, né, trabalhar com musicalização. Só que apenas na década de 60, por volta de 1960, aí sim, no Brasil, a flauta começa a ser trabalhada como um instrumento musicalizador. Certo? Isso também é outra coisa legal. Outra coisa, gente, quando eu pergunto assim, quais compositores escreveram para a flauta doce? Aí a moçada, né? Mozart, Haydn, Chopin, Mendelssohn. Moçada adora colocar o pessoal do romantismo, né? Lembra assim, do nada. Gente, esse pessoal não escreveu para flauta doce. Flauta doce nós temos Purcell, nós temos Handel, nós temos Bach, nós temos Vivaldi, nós temos alguns outros lá que vocês podem dar uma olhadinha ali no ciclo 1, no nossa primeira unidade. Conseguiu encontrar, Grace? Eu fiz aqui. Como a gente está pronto para errar e aprender. Óbvio, nós estamos aqui para isso. Então, a gente pega na terceira inversão, joga o Mi para o baixo, que vai ser a flauta baixo. Então, o tenor eu vou colocar no Fá, a contralto eu vou colocar no Lá e a soprano eu vou colocar no Dó. Aê, garota sapeca! É isso aí, bravíssimo. Isso aí possivelmente pode... Percebam que há uma interdisciplinaridade com a disciplina de harmonia, não é? Então, possivelmente pode ser pedido na ASE isso, tá, gente? Outra coisa, meu povo, interessante, que são flautas modernas. Isso eu vi uma flauta quadrada no material e eu fiquei muito curiosa. Até vim pensando em olhar, procurar no YouTube, porque eu nunca vi uma dessas. Exatamente. Aí tem lá as marcas, né? A Yamaha, inclusive, a minha é uma Yamaha. Só é comum, né? Não é preparada para amplificar o som. Eagle, que é uma das marcas que começaram a fazer as flautas mais modernas. Tem uma que é com componente para eletricidade, para amplificação do som. E agora eu vou deixar para o Paulo. E as flautas modernas, moçada, por quê? Vou pegar essas quadradas, tá? Ela leva o nome do próprio... do cara que idealizou isso. Por que ele pensou nelas? Por que ele criou uma flauta assim? Na verdade, ela é quadrada apenas por fora. Se você tira uma capa assim, você vê que ela, lá dentro ela é redondona também, né? Mas por que existem as flautas quadradas? Maior volume de som. Para o quê?
Maior volume de som. Exatamente. Aquilo que o Elenildo tinha perguntado lá para mim, por que a gente não vê a flauta doce em orquestras, né? Isso aí foi começando a perturbar um pouco aos compositores, e eles começaram a pensar nisso e foram criadas, então, algumas flautas, alguns modelos, né? E um desses modelos é este modelão quadradão, que tem também barítono, contralto, tenor, soprano, e é exatamente por causa do volume. Ela vai trazer mais volume, podendo, então, um músico usá-la, inclusive, com microfone, né? Microfonada, certo? Outra coisa, meu povo, como é que eu faço as notas agudas na flauta doce? Eu uso o quê? Eu vou responder, então, já que teve uma demora. A gente faz quase 75% de furinho aqui atrás. Exatamente. Conseguimos fazer as escalas, né? Acima, outras tonalidades, usando, então, a furação aqui, que eu chamo de 8, né? Com uma meia luazinha muito pequenininha e, ao mesmo tempo, soprando um pouco mais. O soprano aqui, eu vou até mudar esse termo, né? Atacando um pouco mais a nota, certo? Então, as notas mais agudas, outras escalas mais agudas, usamos isso aqui. Como é que eu faço o Sol 4, meu povo? Qual é a digitação do Sol 4? Ok? E atrás? E atrás, Elenildo? Metade, professor. Exatamente, né? Ou seja, dedo 1, dedo 2, dedo 3, furação 1 no indicador, furação 2 no médio, furação 3, o anelar da mão esquerda, gente, e uma meia luazinha aberta aqui no polegar, né, na furação 8. Certo? Por que, gente, que nós tocamos e isso não dá para abrir mão mesmo disso? Por que a nossa mão esquerda vem em cima? É uma regra geral para a maioria dos instrumentos de sopro. Para a maioria não, para todos os instrumentos de sopro. Se por acaso quiser trocar de instrumento, eles vão, por exemplo, a flauta transversal, ela é mais perto, então vai ficar mais fácil pegar com a mão esquerda. Então, é um padrão para todas. Exatamente. Boa, Grace. Grace, eu acho que vou até dar nota aqui sua já. Exatamente por isso, né, gente? Eu ainda temos colegas querendo fazer com a mão direita, mas não há possibilidade nem de, né, nem de pensar, nem de brincar com isso, né? A mão esquerda tem que vir na frente, em cima mesmo, né? Como padrão, e porque você vai facilitar a vida do seu aluno. Se ele pega essa flauta doce e daí ele se encanta com a música, ele vai poder tocar o saxofone, o clarinete, o oboé tranquilamente, sem problemas, né? O que não aconteceria ao contrário, né? O Paulo, daí, eu queria só falar um pouquinho mais sobre essa história de se você que trabalha ali em um projeto social, né? Uhum. É isso, né, Paulo? É. Né? Se tem apenas flautas germânicas, né? Qual seria a minha visão? Eu acho que tem que trabalhar com a flauta germânica, sim, né? Porque quando a gente trabalha em projeto social, quando a gente trabalha ali com turmas que não são, por exemplo, já não é um preparatório musical, mas sim a música está servindo como um alicerce para a vida, né? Então ali nem importa muito, né, Paulo? Quantas, né, crianças,
quantos componentes de um projeto social vão sair realmente para fazer música, para ser musicistas? Muito poucos. Né? E quando a gente nota que um vai sair ali realmente, ele tem um talento a mais, ele quer isso, aí sim, né? Aí é a nossa obrigação de falar, bom, então você quer fazer mesmo música? Então vamos trilhar o caminho tal. Né? Então, por isso, Paulo, por isso que eu acho que não tem como lutar contra a história da Germânica, né? Ali são crianças bem carentes, né? Então eu aproveitei o conhecimento que estou tendo agora da flauta, né, do curso, Sim. e fiz um projeto e levei para a dona do projeto para ela comprar as flautas, né? Eu já estou há 2 anos com as mesmas crianças, Olha que são legal 14 isso. crianças. E eu comecei com aquela educação mesmo da BNCC, de brincadeiras e jogos. Sim. Agora, esse ano, eu comecei com um canto coral e entrei com esse projeto. Estou aguardando para ela comprar as flautas. Ela falou que vai conseguir. E aí eu vou entrar com o estudo de musicalização em flauta, a barroca. Olha que legal. Olha, Paulo. Eu pedi a barroca. Mas, Paulo, olha aí, ó, você está com essas crianças há 2 anos já. Né? Você já está formando mesmo pequenos músicos, mais do que cidadãos, né? Você realmente já está moldando essas crianças. E trazer a barroca para elas vai ser muito de bom coração, né? Vai ser muito bom grado. Eu comprei aquele livro que você indicou também, né? Que a senhora indicou para mim, que tem bastante música e é bem didático também, além do nosso material. Eu tô contando com tudo isso aí para fazer esse trabalho aí da flauta. E eu acredito que vai ser um sucesso. Ô, Paulo, eu usava aquele livro numa outra faculdade que eu dava aula presencialmente. Eles eram presenciais mesmo. Eu usava aquele livro, aquele material para eles tocarem. E era todo marmanjão, homem, mulher, né? E eles curtiam horrores. Não, e mais do que isso, eram músicos, tá? O mais louco, assim, que essa moçada já era raríssimos os alunos que não eram músicos, tá? E era impressionante como eles curtiam, porque eles sabiam, eles estavam ali fazendo realmente algumas canções que eles já conheciam, né? Até hoje eu tenho um aluno que de vez em quando entra no Facebook e fala comigo, professora, hoje eu dei aquela musiquinha para o meu aluno, tal, do livro. Esse livro é muito simpático. É muito bom, né? Eu acho essa professora incrível. Muito bem, gente. Vai ser isso, nada mais a pedir para vocês. Né? Eu acho que nós falamos. Elenilda, segredo. Professora, eu não fiz a prova descritiva porque era muito longe aqui, né? Onde era a prova, então eu entrei com uma licença médica, né? Mas vou fazer a prova, então acho que eu vou ficar reprovado aí até eu fazer a prova descritiva. Acho que não, acho que eu vou conseguir os 6 pontos, mas eu não sei se o fato de eu não ter feito a prova descritiva vai me reprovar na matéria, até eu fazer a prova. Então eles me deram me deram um prazo, não, falou que assim que eu puder fazer a prova no polo, né, que eu tenho que ir lá, para eu avisar, e eles em 15 dias vão marcar a prova. Por isso que eu estou sem a nota aí, é só uma justificativa que se a senhora ver aí minha nota, eu estou sem a nota da prova descritiva, eu não pude fazer na época porque eu estava com uma imunidade muito baixa e não tinha como ir até Macaé, que é quase, não é tão longe. Eu antes era do Rio, que era 200 quilômetros, agora eu estou a 98 quilômetros. A metadinha do... Não, você sabe quantos pontos você já está, Paulo? 4 e pouquinho. 4 e pouco, faltando... Tem acho que o fórum, não sei, alguma coisa. Não, acho que já foram dadas todas as notas, mas é 4,30, 4,25, alguma coisa assim. Boa. Bom, Paulo, eu acho difícil, viu? Você... Bom, de qualquer maneira, vai ficar assim, não vai ser reprovado, mas vai ficar dependendo de eu marcar para fazer essa prova. Talvez eu só consiga em agosto, que é quando vai terminar minha quimioterapia, entendeu? E aí, porque, pô, a quimio me deixa muito arrasado e eu também tenho que evitar
tá me expondo assim, sabe? Sim, Saindo. E aí a médica ok. pede para que eu não saia tanto, que enquanto eu estiver nesse tratamento que eu fique mesmo mais recluso. Ela falou, não, e tem mesmo, né? Não E tem, na tenha época da dúvida. prova eu estava internado. Eu estava internado. Ah, que Eu nem louco. tava, nem podia ir porque estava internado. Tá. Mas, Paulo, e semestre que vem a gente está juntos de novo, Pô, então não vamos vai. lá. Vamos que vamos. Deixa eu só falar aqui. Oi, Ariana, Olá, tudo bem? tudo bem? Ariana, você é de História da Música, não é? Sim. Tá. Esse pessoal aqui é do instrumento musicalizador flauta doce. Já já que a gente entra para falar de História da Música. Ok, então. Tá Obrigada. bom? Tá. Eu ia mostrar Pode pra ficar aí, Grace. Ariana. Eu uso isso aqui, ó. É um Ah, alargador, ó. Às vezes eu durmo até com ele. Vende em loja de instrumentos musicais. Ele ajuda um meu pouquinho a Deus. largar. Meu Aí eu tenho que Deus. comprar dois, né? Um para mão direita, um para mão esquerda, um para flauta, outro para violão. É bom pro violão mesmo também. O meu violão ele tem o braço um pouquinho mais fino, ele é menor, tem o braço um pouquinho mais fino, então ajuda muito. Ô, O Grace, dedo demorou, ele obedece na soprano, ele obedece. Demorou um pouquinho, mas ele obedece. Uhum. Mas na contralto ele tá me dando um trabalhinho, vou providenciar um negocinho desse aí. ô Grace, uma coisa legal assim também, ó. Toda hora que você estiver parada, você começa a fazer isso aqui, Grace, ó. Alargar mesmo, ó. Os dedos aqui. Tá? Ficou parada no trânsito, na frente da televisão, já faz isso, já vem aqui para o próprio braço, vai abrindo aqui, ó. Uma bolinha de frescobol também é legal. Eu ensino isso nos meus alunos, até a bola você coloca aqui. E tem esses alargadores aqui de elástico. Esse aqui faz sentido contrário, faz para fora. Ó. Você põe os dedos e trabalha, ó, assim. E tem esse aqui que é de mola, né? Que é o que tem. Gente, quanta coisa, Paulo. Eu levo para demonstrar nas aulas, aluno inicial de violão. E agora de flauta para flauta serve também, né? No tempo que Esse eu era aqui moça, não tanto tinha nada disso, Paulo. Agora que eu tô velhota, que vem aparecer essas coisas. ajuda pra caramba. Eu fico, às vezes eu não tô vendo televisão fazendo alguma outra coisa, eu fico com esses negócios aqui trabalhando, que fica trabalhando as falanges, né? Olha que legal isso. Aí é bem legal para trabalhar as falanges. E agora eu estou usando porque o meu tratamento ele prejudica as articulações dos pés e da mão. As coisas É estão lógico, caindo da minha mão à beça por causa disso. Então é agora eu estou fazendo lógico. como fisioterapia. Até. Já fica preparado em em todos os Já serve âmbitos. para tudo. É isso. Gente, estou finalizando. Nada mais diferente que isso vai cair, tá? Pode apostar. Isso, na verdade, a gente, de certa forma, tratou de todos os conceitos. O importante é vocês saberem ali as digitações, isso é bacana, tá? Ir atrás ali do Fá sustenido, da barroca, dê uma olhadinha nisso, tá? Do Fá sustenido grave, agudo, sol, e por aí vai, tudo ali que tem nas unidades 3 e 4, né, do nosso CRC. Certinho? Certo. Helenildo, dúvidas, meu bom? Tudo certo. Obrigado aí, professora, pela disponibilidade aí. Obrigada Ok, por professora. aparecer aqui na aula, gente. Pô, é sempre um Mas, prazer. eu ficar falando sozinha aqui, que bom, que delícia que vocês apareceram. Obrigada, eu que agradeço sempre, Paulo. A gravação só tenho que. Porque ela faz num programa do programa Movave, né? Então eu tenho que passar Sim. todo ele para MP4, aí eu te envio. Acho que eu vou Você ter que pode passar compactar. Você pode passar neste endereço aqui, Paulo? Vou colocar para você, pode? Pode. Olha, acadêmico, MM Castro. Apesar de que não vai ter jeito, né? Ele vai vir como drive, não é isso? Não, eu vou tentar compactar e ver se fica com a qualidade legal. Aí eu posso enviar por e-mail ou posso enviar lá no Na nosso. SAV? É só 20 megabytes, né, que pode mandar. É. Né?
Ali eu acho que mais difícil ainda. Eu tenho... Mas muito obrigada pelo carinho, pelo semestre todo. Espero que a gente se encontre no semestre que vem, né? Eu acredito que sim, Grace. Tem mais uma disciplina que eu trabalho do último semestre de vocês. O último ou primeiro, para quem entrou, daqui a composição e arranjos. Tá bom? Que bom. Eu estou no quarto, né? Aguarda. Então, vai aparecer para você como quinto. Então até breve. Até breve. Até breve. Beijo. Foi muito bom conhecê-la, Grace. Igualmente. Beijo enorme. Boa prova, hein? Boa prova. Lembra de mim. E nada de falar. Deixa eu falar um negócio para vocês. É sério. Eu sei de todo mundo que cola, viu? Todo mundo que cola quando está fazendo a prova aí, em vossas casas, tá? Quando abre ali o CRC, tchum, já aparece assim para mim, ó. Vermelho, vermelho, vermelho. Helenildo tá na unidade 2, tá no Google, tá no chat GPT. Gente, beijo grande. Vou atender agora o pessoal de História da Música. Valeu, fiquem bem mesmo, fiquem bem. Gratidão. E qualquer coisa eu tô lá. Então você manda para mim? Mando sim. Vou mandar Valeu. já. Vou só passar ele pro MP4 e te mando. Valeu. Ó, gente, eu ia dar DP pro Paulo. Depois dessa eu nem posso mais. Que isso. Valeu, Paulo. Valeu, professora. Até mais, Sempre um querido. prazer muito grande.